grande Rei dos Reis. Quem treme a terra como um trovão, sem ar eu fico admirado. É o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Quem traz a ordem em meio ao caos, que faz do órfão um filho e filha, é o Rei da Glória, é o Rei da Glória. E quem governa com a justiça, és como o sol, tua face brilha, é o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, Santo, Santo, Santo. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Bom dia, povo e pova de Deus. Mais um domingo que nós estamos aqui e hoje celebrando o segundo domingo no Advento. Um momento muito especial onde nós lembramos a vinda de Cristo no Natal, né? Há 2000 anos atrás, e também lembramos, ou seja, esperamos a sua segunda vinda. Advento lembra tudo isso, simboliza tudo isso. Por isso nós estamos hoje aqui para conversar sobre essa espera, para conversar sobre o retorno. E essa palavra retorno nós queremos conversar sobre ela no nosso culto de hoje. As cores do Advento lembram o arrependimento, lembram aquilo pelo qual nós, infelizmente, somos levados
ao inferno, que é não crer em Deus, ou seja, o nosso pecado. Por isso, no Advento nós temos essa mensagem de um arrependimento. E o que arrependimento tem a ver com retorno? É o que nós queremos conversar hoje. Enquanto você vai entrando aí, compartilhando, também escrevendo nos comentários, nós vamos escutar uma música em preparação a esse nosso momento. Trago boas notícias de paz e alegria. Vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Toda sua majestade a manjedoura para reescrever a nossa história. O menino Deus, paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens, a quem Assim como nós estamos, nós vamos orar. Querido Deus, amado Pai Celestial, é em Teu nome, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que iniciamos este momento, desta forma online, para ouvir sobre a Tua Palavra, ouvir sobre o arrependimento, sobre aquilo que Cristo fez por nós. Por isso, amado Pai, que Teu Espírito Santo nos conduza neste momento, para que possamos ouvir, reter aquilo que nós temos como a mensagem, a boa nova do Evangelho. E para isso, nós te pedimos que nos dê paciência, nos dê inteligência, mas principalmente nos dê a fé. Em nome do nosso Cristo Jesus. Amém. Leitura do Evangelho que está no livro de Marcos, capítulo 1, dos versículos 1 a 8. Eu vou ler aqui na tradução da Nova Almeida Atualizada, você pode acompanhar na sua tradução. A boa notícia que fala a respeito de Cristo Jesus, Filho de Deus, começou a ser dada como o profeta Isaías tinha escrito. Ele escreveu o seguinte: Deus disse:
Eu enviarei o meu mensageiro adiante de você para preparar o seu caminho. E o profeta escreveu também: alguém está gritando no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, batizando o povo e anunciando esta mensagem: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Muitos moradores da região da Judéia e da cidade de Jerusalém iam ouvir João. Eles confessavam seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Ele usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel do mar. Ele dizia ao povo: depois de mim vem alguém que é mais importante do que eu, e eu não mereço a honra de me abaixar e desamarrar as correias das sandálias dele. Eu batizo vocês com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Antes da nossa reflexão, nós sempre lembramos nos inícios dos nossos cultos sobre aquilo pelo qual nós vamos aos cultos, sobre aquilo pelo qual nós queremos ouvir a palavra de Deus, que é o perdão dos nossos pecados. Por isso nós vamos orar nesse momento. Querido Deus, amado Pai Celestial, nós em mais uma oportunidade que estamos tendo de ouvir a Tua palavra, seja desta forma online, queremos Te pedir que o Senhor perdoe os nossos erros que temos cometido esta semana, por pensamentos, palavras, ações e até mesmo por omissões. Que em Cristo Jesus, que nos perdoa, que através do Espírito Santo, que nos auxilia a viver uma vida de enfrentamento a estes pecados, que tudo isso, amado Pai Celestial, seja colocado em Cristo Jesus, pois sabemos que dali corre uma fonte de água que nos abastece, uma fonte de água que nos limpa de todo mal. Por isso nós te pedimos, perdoe os nossos pecados em nome do nosso Cristo Jesus. Amém. Se você está ouvindo hoje esta oração, se você ouviu hoje esta oração e crê nisso, crê em Cristo, nós podemos te dizer: vá em paz, o Senhor te perdoou. Se você ouviu essa oração e não crê em Cristo, nós também podemos te dizer: Deus está te dando esse perdão. Creia nisso e fique em paz. Amém. Nós cremos todos num só Deus, Criador de céus e terra, Pai que a nós os filhos seus, com amor no peito encerra. Dá-nos sempre o mantimento
com seus dons e seu ensino. Edifica a cristandade, conservando em harmonia, e perdoa a iniquidade, vindo derradeiro dia da tumba havemos de sair e a glória celestial subir. Bem, amada igreja, nós ouvimos aqui hoje, nesse texto de Marcos, dois retornos. O primeiro retorno que a gente pode ver nesse texto de Marcos é o retorno do povo de Deus. E o segundo retorno é um retorno que João fala para o povo: retorne. Mas antes de entrarmos e falarmos onde estão esses dois retornos, esse pequeno texto que ouvimos aqui hoje, às vezes é bom refletirmos sobre a palavra retorno. E quando nós falamos a palavra retorno, pode ser fisicamente retornar a um local onde nós conhecemos, onde nós vamos. Normalmente, quando viajamos, às vezes nós retornamos para a casa dos parentes, mas também retorno de lembranças, de memória. E pode ser que, felizmente ou infelizmente, nesse ano de 2020, que é um ano completamente atípico e você já está cansado de ouvir isso, quando nós retornarmos a lembrar sobre ele, e às vezes esse retorno a essas lembranças acontecem do nada, não é nem porque nós queremos, simplesmente elas vêm à nossa mente. Quando isso acontece, nós vamos ter alguns sentimentos. Pode ser um sentimento de alegria, pode ser um sentimento de tristeza. Mas o fato é que quando retornamos, nós podemos também lembrar e até mesmo refletir sobre aquilo que aconteceu. E pode ser que você, que crê em Cristo, quando retorne a esses momentos, quando você retorna a esses momentos na sua mente, você consegue identificar, eu sei que sim, você consegue identificar a ação de Deus ali. Mesmo sendo uma lembrança, um retorno bom ou um retorno ruim, você consegue identificar Deus agindo ali. E aí, se nós formos lembrar agora de todas as coisas que aconteceram em 2020, o resultado da nossa lembrança seria: ufa, ainda bem que Deus não nos abandonou. Esse retorno que nós temos nas nossas lembranças, e assim identificamos a ação de Deus, é um retorno que nos foi dado. Ou seja, quando nós lembramos, quando nós falamos isso, ufa, ainda bem que Deus nos cuidou, é porque estamos com Deus. Mas isso nem sempre foi assim. Antes do nosso batismo, antes de nós crermos em Cristo, nós não estávamos retornados a Deus. Muito pelo contrário, nós estávamos só nos distanciando ou já distantes de Deus, caindo para uma condenação eterna. Por isso que esse texto de Marcos é muito importante, e é mais importante ainda que o evangelista inicia a sua mensagem sobre a boa notícia de Deus com esse momento da história, esse momento do plano da salvação de Deus, onde João Batista aparece. E aí eu quero falar sobre os dois retornos. O primeiro retorno que eu falei é um retorno do povo de Deus. Mas como assim, retorno do povo de Deus? Lembramos que aqui no texto nos é dito que João Batista estava no Rio Jordão batizando as pessoas, e que muita gente de Jerusalém ia até lá. Em outros evangelistas nós vemos que até líderes religiosos foram até João Batista. Mas as pessoas foram até o Rio Jordão porque era João Batista. O texto nos coloca alguns detalhes interessantes que não precisava ter colocado, mas colocou. O texto diz que esse cara veio do deserto, gritava no deserto, que esse cara
ele vestia roupas rústicas, até mesmo de pelo de camelo, que esse cara comia gafanhotos e mel, que era uma comida que os pobres, os mais miseráveis comiam. Certamente as pessoas não iam até lá porque João Batista era alguém importante, porque João Batista era alguém que era muito bem conhecido na cidade. Por que essas pessoas vão lá? Porque elas queriam retornar a escutar a voz de Deus. Antes de João Batista, o povo de Deus passou mais ou menos 400 anos sem ouvir a voz de Deus. Mas como assim ouvir a voz de Deus? Lembremos que os profetas que Deus mandava eram a própria voz de Deus. Deus falava através destes profetas. Durante 400 anos isso foi silenciado. Quando João Batista então é enviado por Deus para falar sobre aquilo que estava vindo, as pessoas lembraram: ali está um profeta, Deus voltou a falar conosco, vamos retornar, vamos escutar essa palavra. Então eles se deslocam de Jerusalém, saem da sua cidade até o rio para encontrar novamente essa voz de Deus. E as pessoas ali eram perdoadas, elas tinham o seu arrependimento e assim salvas. Como em todo o Antigo Testamento, a pessoa era salva por crer na promessa que os profetas, que todos anunciavam, que era Cristo Jesus. Esse é um primeiro retorno que nós podemos ver nesse texto. Um segundo retorno que nós podemos ver nesse texto está numa palavra. Sabemos e ouvimos que aqui não tem nenhuma palavra que diga retorno, mas a palavra que nós podemos usar retorno como referência é a palavra arrependam-se. Arrependam-se tem esse intuito, esse significado de retorno. Mas como assim? Imaginemos que você está caindo num precipício e que você retorna. Bom, pela lei da gravidade não tem como retornarmos sozinhos. É preciso que alguém faça isso por nós. E esse é o entendimento dessa palavra arrependam-se. Alguém que te puxa de volta, alguém que faz você retornar. Por isso, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, não é por um coração nosso, não é por uma motivação nossa, mas é porque o Espírito Santo está ali nos levando a isso. E é o que João Batista está anunciando: arrependam-se dos seus pecados. Jesus, um pouco depois, vai falar: arrependam-se dos seus pecados, pois o reino de Deus está perto. O reino de Deus é o próprio Cristo. Mas esse retorno que João Batista está anunciando é um preparo para aquele que está chegando. E nesse período de advento nós lembramos desse preparo do caminho para que Cristo chegue. O texto não fala do batismo de Jesus, ele ainda deixa nós um pouco, digamos assim, ansiosos para escutar esse momento. Mas o texto para antes. Por quê? Porque está se dando a ênfase naquele que está vindo. João Batista foi o último dos profetas. João Batista é a transição do Antigo para o Novo Testamento. E todos eles, sempre o que importava era anunciar a salvação de Deus. No caso, a salvação através de Cristo Jesus. Por isso o retorno é muito importante. O retorno é dado pelo próprio Cristo. E como ele faz isso? Ele faz isso morrendo por você, morrendo por cada um de nós. É dessa forma que Jesus impede a nossa queda. É dessa forma que ele nos resgata. Ele vai até o lugar onde merecíamos cair, vence esse lugar, derrota a morte, ele ressuscita e nos dá a certeza de que podemos estar no colo do Pai, no colo de Deus novamente, que podemos estar na glória de Deus novamente, como já estivemos uma vez. Essa é a boa notícia pela qual Marcos inicia no seu versículo 1, a boa notícia que fala a respeito de Jesus Cristo. Marcos inicia o seu evangelho falando já daquilo que é o principal para a nossa vida, a boa notícia de que nós retornamos a Deus. E é um retorno totalmente gratuito, onde nós não temos função nenhuma, é algo nos dado.
E isso é um motivo de motivação. E esse é um motivo de extrema alegria. Nós conseguimos algo que jamais conseguiríamos sozinhos. É um presente. Época de Natal, onde nós lembramos de dar presentes para as pessoas. Lembrem, retornem, que vocês já ouviram que um presente muito grande foi dado para vocês. Creiam nisso. Nós também poderíamos falar o que impede então que nós retornemos a Cristo. Bom, você sabe o que impede que nós retornemos a Cristo. A nossa falta de fé, às vezes o nosso orgulho, a nossa desmotivação, a nossa angústia, a nossa ansiedade. Tantas coisas podem fazer com que nós não retornemos a Cristo. E esse é o alerta que a igreja continua falando. Gente, não coloquem pedágios no caminho de Cristo. Não coloquem buracos nessa estrada que Cristo já fez ao seu coração. Essa estrada é feita pelo próprio Espírito Santo. Não digam não a isso. Por mais vezes que a desmotivação com a igreja, com os cristãos, com tantas coisas possam nos assolar, não lembrem disso. Lembrem do que Cristo fez. Essa é a motivação pela qual você vai ser chamado a construir asfaltos, a aterrar planícies, a aterrar montes, para construir um caminho. E aqui, por último, eu digo: você que é membro desta congregação Cristo Vive, ou você que é membro em outra congregação, mas aí eu digo, nós cristãos, independente da congregação ou denominação, nós cristãos somos chamados. E aqui eu quero chamar um pouco mais a atenção dos membros desta congregação Cristo Vive. Você é João Batista. Ah, mas como assim se eu não gosto de comer gafanhoto? Óbvio que eu não estou falando nesse sentido. Você é João Batista porque você está preparando o caminho para outras pessoas. Jesus, o próprio Deus, através do Espírito Santo, chamou você no seu batismo, no momento em que colocou a fé no seu coração, para também ser um preparador desse caminho. Preparar um caminho não é fácil. Não é fácil. A descrença das outras pessoas, a perseguição, a desmotivação nossa para trabalhar na igreja, tudo isso pode fazer com que a gente pare de construir esse caminho na metade. Mas lembrem, quem está construindo esse caminho em nós é o Espírito Santo. Para quê? Para que outras pessoas também retornem a Ele. Eu vou falar de novo, motivação maior não existe para o trabalho no reino de Deus do que aquilo que Cristo fez por nós. Isso não é uma lei que nos diz, bom, se você não agir dessa forma, se você não trabalhar nessa igreja dessa forma, você não vai ser salvo. Não, você já é salvo. E é por isso que você trabalha para a igreja. Para a igreja eu digo, para Cristo, que é o cabeça dessa igreja. É por isso que você pode ajudar no que for necessário, para que este caminho seja construído, para que outras pessoas possam escutar. Lembrem, esse caminho chegou até você. Por que você seria tão egoísta de não permitir que esse caminho chegue a outras pessoas? Seja um presente na vida de Deus, assim como outras pessoas já foram na sua vida. Isso nós conversamos no culto passado. Retornar a Cristo. Isso acontece diariamente, tanto na vida do cristão, como na vida daquele que não crê. Pode ser que no dia de hoje, ou no dia de amanhã, aquele que não crê retorne a Cristo. Mas você que crê em Cristo, é sempre bom lembrar que retornar à mensagem da salvação é a melhor motivação, é a melhor alegria, é a melhor notícia que nós poderíamos ter recebido. Use isso para trabalhar, para conviver com seus amigos, para cuidar da sua família. Use isso para que você também grite no deserto que Cristo já veio. Que Cristo perdoa os nossos pecados e que hoje eu posso trabalhar por isso, trabalhar com o Espírito Santo, fazendo com que mais pessoas possam também escutar o seu evangelho. E agora sim, por fim, eu quero fazer algo perigoso, uma comparação. Quando a gente vê as pessoas, as empreiteiras fazendo um asfalto, fazendo uma estrada,
a gente vê que existem várias pessoas ali. E cada um é responsável por uma coisa, né? Um é responsável por tirar a terra do lugar, outro é responsável por colocar uma terra nova ali, outro é responsável por bater aquilo, deixar bem condensado, e assim por diante. Várias pessoas têm as suas funções ali. E aí tem aqueles que são responsáveis por colocar o asfalto. Mas todos trabalham de uma forma para que esse caminho seja feito. E é interessante nós olharmos para a igreja como essa empreiteira, né? Na igreja, cada um tem um dom específico. Pode ser que você aí possa trabalhar nesse caminho, preparando esse caminho para Cristo, cuidando das funções administrativas da igreja. Pode ser que você tenha mais, digamos assim, dom para trabalhar numa ação social, algo externo. Pode ser que você toque músicas, pode ser que você tenha o dom apenas de passar slide ou tantas outras coisas. O que nós pedimos é que você se empenhe também para isso, se motive para ajudar neste trabalho que é aplainar, fazer um caminho para os outros. Em nome do nosso Cristo vivo, amém. Ó, vinde em humildade, o advento contemplai. Jesus em majestade virá do eterno Pai. O Rei Deus quer salvar, é vida e luz do mundo, em seu amor profundo virá nos visitar. Ó, preparai a via ao príncipe da paz, só ele é nosso guia, auxílio e graça traz. A estrada endireitai, de corações aflitos, por causa dos delitos, ao Rei vos entregai. Preparem tua graça, meu coração, Senhor, que eu nada queira e faça contrário ao teu amor. Ó, vem em nós morar, pois tu baixaste o mundo em teu amor profundo, a fim de nos salvar. Nesse momento nós queremos fazer a nossa oração. Convido como você estiver aí nesse momento, caso você esteja preparando o almoço, caso você esteja embaixo das cobertas ou no sofá ou escutando outra coisa, pare nesse momento para que possamos fazer a nossa oração. Querido Deus, nosso Pai, querido Filho, nosso Salvador, querido Espírito Santo, nosso auxiliador, obrigado pela oportunidade de mais uma vez nos reunirmos para contemplar a Tua salvação e receber o perdão dos pecados. Somos gratos pela fé que temos e por cuidar dela diariamente. Agradecemos por quem somos, criaturas amadas por um Pai justo e amoroso. Agradecemos pois seu cuidado por cada um de nós se reflete na comida que temos, nos bens materiais e nas pessoas que temos ao nosso redor. Agradecemos pela nossa congregação Cristo Vive e agradecemos por termos a oportunidade de crer e anunciar a sua palavra. Agradecemos pelos trabalhos realizados aqui em São José dos Campos. Amado Pai, agradecemos os aniversariantes desta semana e te pedimos que continues abençoando e cuidando de tudo
que são e possuem. Queremos te pedir, amado Pai Celestial, que continues cuidando da tua igreja espalhada pelo mundo. Cuida dos que são perseguidos por crer no teu Filho Jesus Cristo. Faça com que esta igreja seja perseverante na fé e que através dela o mundo seja iluminado com o amor do próprio Jesus. Também aqui lembramos, agradecemos e pedimos por esta igreja luterana no Brasil, que nesta última sexta-feira teve os seus estagiários e também os seus formandos, novos pastores da nossa igreja, designados aos seus locais. Que o Senhor abençoe a família de cada um deles, que o Senhor abençoe o ministério, para que eles possam continuar anunciando este Cristo. Te pedimos que nos ampare em nossos sofrimentos, angústias, decepções e ansiedades. Cuida da nossa saúde física, psicológica e espiritual. Cuide dos enfermos, dos que sofrem por esta pandemia. Console os que choram a morte dos seus queridos e também console aqueles que lembram que perderam alguém esse ano, seja através do coronavírus ou de outra enfermidade. Te pedimos, amado Pai, cuide de nosso sustento, proteja aqueles que trabalham para o nosso bem, profissionais da saúde, professores, policiais, garis, cozinheiros e tantas outras profissões que são usadas por Ti para nos dar conforto e bem-estar. Pedimos que cuides do nosso país, proteja os governantes da ganância e corrupção e que, através de boas administrações, não falte comida aos mais pobres e saúde ao mais debilitado. Usa-nos como Teu povo para defendermos os mais vulneráveis e usa aquilo que nos deste para ajudar o próximo. Tudo mais que nós queremos te pedir e te agradecer, queremos fazer na oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o nosso querido Deus abençoe você e a sua família nesta semana, neste dia de descanso também, e que possamos continuar sempre animados neste Cristo que está vivo. Um bom domingo a todos, lembrando que final de semana que vem também teremos o nosso culto online e o nosso culto presencial. Demais recados iremos compartilhar nas nossas redes sociais, também no grupo de WhatsApp. Ok? Tenha um bom dia e Deus cuide. Cerca de mim, envolve em seus braços de amor. Amas o pecador, sua luz traz direção. Eterno amor, sempre me alcanças com perdão. Ergo minhas mãos, o Rei está aqui. Olho pra Deus, sua graça está aqui. Minhas mãos, o Rei está aqui.
Senhor.